Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. 1 João capítulo 4, verso 8. Novamente nos encontramos e agradecemos a Deus por Ele estar nos concedendo este dia e estes momentos para juntos estudarmos a Bíblia. Agradecemos a todos vocês que estudam conosco, a todos que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube, que clicam no dedinho de joinha, e também a vocês que nos escrevem dizendo de onde estão acompanhando. Mandamos aqui um alô especial para Iraci Altino de Oliveira, de Santa Isabel, São Paulo. Pede orações pela família, pede orações especialmente pelo Gilberto, que está na UTI, e também pede orações pelo Fábio, pela Zenilda, pelo Jason e Patrícia. Um alô especial para Cleia Catarina de Rondônia, pede orações por ela, família e filhos. Normanei Torres, ela está pedindo orações em favor do casamento de seu filho Victor. Leda Senhorinha, de Salvador, na Bahia, pede especialmente pelo netinho, que é autista. Marlene e Marcos são de São Carlos, em São Paulo. Lenita Malvar, também é de São Paulo, pede orações pela família. Iremos orar. Querido Pai, nós estamos em Tua presença, te agradecemos por este dia e estes momentos. Mais uma vez pedimos que o Teu Espírito Santo fale à nossa mente, ao nosso coração, nos ajude a entendermos a Tua palavra, aceitá-la e vivê-la na prática em nossa vida. Abençoa todos os que estudam conosco, cada um tem a sua necessidade, seu problema, dê vitórias conforme a Tua vontade. Abençoe essas pessoas que nos escrevem pedindo orações, a Iraci Altino pedindo pela família, por Gilberto que está na UTI, pede pelo Fábio, Zenilda, também por Jason e Patrícia, a Cleia Catarina pede por ela, pelos filhos e família, Normanei Torres pedindo pelo casamento do seu filho Victor, também Leda Senhorinha pelo netinho que é autista, Marlene e Marcos, lá de São Paulo, em São Carlos, e também Lenita Malvar, que pede por todos os nomes que ela cita aqui. Tem misericórdia, Pai, de cada um, abençoa-os, dê vitórias conforme a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. É maravilhoso cada dia nós podermos nos encontrar ao redor da Palavra de Deus. Nós aqui temos este canal para estudarmos a Bíblia, para orarmos e pedirmos a Deus iluminação, compreensão e, acima de tudo, forças para colocarmos em prática o que nós aprendemos. Porque se nós apenas estudamos, mas não praticamos, vai nos servir de nada. Porque nós precisamos ter uma mudança de vida, ter uma nova mente, um novo coração. E isto só vem pelo poder de Deus em nossa vida quando nós estudamos a Bíblia e oramos e testemunhamos. Muitas pessoas apenas leem a Bíblia, mas não estudam. Porque, como nós estamos fazendo cada semana aqui com vocês, um estudo sistemático, um estudo dirigido, nós temos um tema, o tema geral é o amor e a justiça de Deus, e cada semana, cada dia, nós vamos dentro da Bíblia trazendo esclarecimentos sobre este assunto, o amor e a justiça de Deus. Por exemplo, ontem nós falamos aqui que o nosso Deus, nosso Deus é soberano. Deus, ele tem o controle de todas as coisas, nada passa desapercebido aos olhos de Deus. E Deus, apesar de ele ser soberano, ele nos dá a liberdade de nós vivermos na prática o que nós aprendemos ou decidirmos não colocar isso em prática. Ele nos respeita. Ele tem o controle, mas ele não exerce um poder dominante que nós somos obrigados a fazer isso que estamos aprendendo. Ele nos dá a oportunidade de nós escolhermos. E no estudo que nós iremos fazer hoje, nós vamos falar sobre esse Deus Todo-Poderoso. Ontem falamos que nosso Deus é soberano. E essa palavra, esse termo Deus Todo-Poderoso, vem da palavra grega Pantocrator. Pantocrator é o termo grego, a palavra para o Deus Todo-Poderoso. E nós lemos aqui em Apocalipse capítulo 11, no verso 17, nos diz assim: nós te agradecemos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, pois agora assumiste teu grande poder e começastes a reinar. Então nós te agradecemos, Senhor Deus Todo-Poderoso. Essa palavra Pantocrator. E também em Jeremias no capítulo 32 e nos versos 17 a 20, diz-nos assim a palavra de Deus: ó soberano Senhor,
Tu fizestes os céus e a terra com tua mão forte e teu braço poderoso. Nada é difícil demais para ti. Mostras tua bondade a milhares de pessoas, mas também permites que as consequências do pecado de uma geração recaiam sobre a geração seguinte. Tu és Deus grande e poderoso, o Senhor dos exércitos. Tens toda a sabedoria e fazes grandes milagres, vês a conduta de todos e lhes dás o que merecem. Verso 20 de Jeremias 32 diz assim: realizaste sinais e maravilhas na terra do Egito, feitos lembrados ainda hoje, e continuas a fazer grandes milagres em Israel e em todo o mundo. Por isso o teu nome é famoso até hoje. Então Deus, ele é soberano e ele é todo-poderoso. Ele tem o controle. Vocês conhecem muito bem a história de Deus libertando o povo de Israel lá do Egito. E Deus chamou esse povo para ser uma nação santa, uma nação de propriedade exclusiva, peculiar de Deus. Mas Deus deu liberdade, como tem dado a todo ser humano, para seguirem a esse Deus, fazer a vontade dele ou não. E esse povo, mesmo vendo as grandes maravilhas que Deus fez, eles se afastavam de Deus. E é tanto que eles rejeitaram o próprio Senhor Jesus, Salvador do mundo, que veio, nasceu, viveu aqui neste mundo, morreu para salvar. Eles rejeitaram. E em consequência disso, o que aconteceu? Jerusalém, no ano 70, foi destruída porque rejeitaram o Senhor Jesus Cristo. E se eles não tivessem recusado aceitar a Jesus, o povo de Israel teria tido um futuro glorioso, como está predito em todo o Antigo Testamento. E então Deus precisou, através da morte de Jesus, fazer com que todos aqueles que conhecem o Evangelho, aceitam a Jesus e fazem a vontade dele em sua vida, esses então se tornam hoje o Israel espiritual. É o povo que Deus tem escolhido e que Deus está aguardando o cumprimento das promessas para que Jesus possa vir e buscar o seu povo. Então Jeremias aqui ele é claro em dizer, que Deus é soberano e que ele fez tudo com a sua mão forte e poderosa. Em Lucas no capítulo 1 e no verso 37 diz assim que para Deus tudo é possível, nada é impossível para Deus. Lucas capítulo 1, verso 37, pois nada é impossível para Deus. Deus ele pode todas as coisas, ele é soberano, ele é poderoso. E também nós lemos em Mateus capítulo 19 e no verso 26, nos diz assim a palavra de Deus. Jesus olhou atentamente para eles e respondeu: para as pessoas isso é impossível, mas tudo é possível para Deus. Então, para Deus tudo é possível. Por exemplo, se Deus quisesse salvar todo ser humano, ele salvaria. É possível, mas isso é contra a natureza de Deus. Por quê? Porque ele é justiça. Há uma condição para o ser humano ser salvo. Qual é a condição? É crer em Jesus, aceitá-lo, viver uma vida com ele, fazendo a vontade de Deus na vida. Confessar o Senhor Jesus Cristo, porque todo aquele que crer e confessar será salvo. Então há uma condição, e nós já citamos aqui várias vezes, eu vou repetir, aqui em João 3,16 diz que Deus enviou seu Filho ao mundo, e todo aquele que nele crer será salvo. Então não é Deus querer salvar indistintamente a todos. Por quê? Porque isso vai contra a natureza de Deus. Deus ele é justiça. Todos aqueles que ouviram sobre a salvação em Jesus e que não aceitaram, que recusaram, eles receberão o castigo eterno, não estarão nos céus. Assim como o povo antediluviano. Todos ouviram Noé pregando que o mundo seria destruído com água. E quando veio o dilúvio, somente Noé e a família dele entraram na arca e foram salvos. Deus agora, que começou a chover e as pessoas batendo na arca e gritando, pedindo a Noé que abrisse a porta, Deus agora não podia fazer mais nada. Por quê? Porque a oportunidade passou. Então hoje nós temos a oportunidade também. A mensagem de salvação está sendo pregada nos 4 cantos da terra, por todo mundo. E todo ser humano vai ouvir falar.
da salvação em Jesus. E todos aqueles que aceitarem serão salvos, e aqueles que recusarem serão condenados. Então nós temos hoje a oportunidade. Noé pregou 120 anos, nós estamos pregando, desde que Jesus veio a este mundo e criou a igreja cristã primitiva, vem sendo pregado que Jesus vai voltar e nós cremos que ele vai voltar. Ainda não cumpriu o tempo para que ele volte, nós não sabemos quando será, mas ele vai voltar. E se nós não aceitarmos essa pregação do amor de Deus, que é a salvação através de Jesus, nós não estaremos nos céus. Também em Hebreus, no capítulo 1 e no verso 3, Hebreus capítulo 1, verso 3, nos diz assim: o Filho irradia a glória de Deus, expressa de forma exata o que Deus é, e com sua palavra poderosa sustenta todas as coisas. Depois de nos purificar de nossos pecados, sentou-se no lugar de honra à direita do Deus majestoso no céu. Então Jesus, ele irradia a glória de Deus. Ele veio a este mundo para mostrar quem é Deus, viver o amor que Deus tem por cada ser humano. E depois que ele cumpriu, então, a missão que ele veio cumprir, ele voltou para os céus e sentou-se no lugar de honra à direita do Deus majestoso no céu. Então Jesus está lá sentado à direita de Deus Todo-Poderoso e ele está julgando cada caso, cada pessoa, e ele voltará para trazer a recompensa. Então, a maioria dos cristãos aceita que Deus, ele é onipotente. Então, isso significa que Deus tem o poder de fazer tudo que não seja contraditório. Foi o que eu disse agora há pouco. Deus, ele poderia salvar todo ser humano, mas isso contradiz a natureza de Deus. Por quê? Porque ele é amor, mas ele também é justiça. Ele proveu um meio para a nossa salvação, que é o Senhor Jesus Cristo. Que nós possamos ouvir a voz do Espírito Santo falando à nossa mente, ao nosso coração, e que possamos nos render a este amor e viver uma vida de comunhão com Cristo através do ensinamento da sua palavra, e que possamos muito em breve estar com ele na vida eterna. Quando Jesus esteve já nos últimos minutos, últimas horas antes da sua morte na cruz, Jesus estava no jardim de Getsêmani e ele orou ao Pai que, se fosse possível, passasse de Jesus aquele momento, aquele cálice, a morte que ele haveria de passar por ela. Era possível para Deus libertar Jesus, tirá-lo daquela situação e ele não morrer, mas o que teria acontecido com o mundo? Estaríamos totalmente perdidos. Então isso contradiz. Então Deus, ele não pôde atender a essa oração de Jesus, porque o mesmo Jesus disse: faça a tua vontade e não a minha. Jesus sentiu o peso da cruz que ele teria que enfrentar, mas ele pediu para que o Pai fizesse a vontade dele, e Jesus precisou passar pela morte para que nós possamos ter o direito à salvação. Nós queremos agradecer a todos vocês que estiveram conosco novamente hoje estudando a Bíblia. Nós vamos retornar amanhã para dar sequência ao estudo desta semana, mas nos lembramos que a Bíblia diz: com amor eterno te amei, por isso com benignidade te atraí. Jeremias capítulo 31, verso 3. Que Deus nos abençoe.